Você me dá sorte, é o meu da... Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Sem Consciência, de Robert Hayre, no capítulo 6. O capítulo 6 tem por título de Crime, a Escolha Lógica, e nós vamos falar um pouco sobre o comportamento criminoso dos psicopatas. Então você já sabe, se quiser saber de todos os detalhes, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira, quando dá. Aqui eu trago casos criminais, síndromes e transtornos e agora um livro da área. Se você gosta deste tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Dá um oi pra galera, Alexandre. Quero não. Dá um oi. Oi. Oi! Nesse capítulo vai começar contando a história de um cara que ele costumava molestar e assassinar crianças e ele não foi pego pela justiça tradicional, pela polícia. Na verdade, ele foi pego pela gangue do local onde ele morava e assim eles fizeram essa justiça com ele. Então, através dessa história vai ser questionado se há algum tipo de honra entre os ladrões. A resposta vai ser respondida logo na sequência que, apesar de não ser um código moral e ética como a sociedade costuma seguir, assim um tipo de regra que mesmo os ladrões e os criminosos comuns costumam seguir e eles não quebram esses padrões. Eu não sei se você já foi em algum tipo de bairro que é conhecido por ser perigoso, mas normalmente quando se chega lá tem aquelas histórias de que os ladrões podem roubar, mas não podem roubar naquele bairro porque precisam proteger os moradores. Então roubar, claro que em todos os lugares é errado, mas tem aquele código de conduta que não pode roubar aquelas pessoas que moram ali. Então tem essa visão um pouco distorcida, mas há um código moral, de acordo com eles, a ser seguido. E tem vários aspectos porque um criminoso se torna criminoso. Muitos deles são criados em famílias que têm uma tendência violenta e criminosa, que o pai e a mãe praticam crimes e os levam para praticar desde criança, então eles já são inseridos nesse meio. Tem casos de pessoas que vivem em zonas que realmente são muito complicadas e que experimentaram a violência desde criança e foi algo em que eles aprenderam a fazer aquilo. Tem casos de pessoas que se viciam em drogas e por uma medida de desespero, a única forma de sustentar o seu vício é praticando crime. Então tem diversos motivos, não estou dizendo que são motivos que validam o crime, mas que as pessoas entram no mundo da criminalidade. Mas aqueles pais ricos que deram de tudo pra criança, mesmo assim ela vira bandido, viciada em drogas, essas coisas. Se é uma pessoa que não é psicopata, vamos colocar aqui no meio, se ela é viciada em droga, ela pode ter experimentado com os amigos para curtir, se viciou e para sustentar o vício dela, ela vai praticar crimes. Agora, tem muitas pessoas que acham que é mais fácil, você obtém mais vantagens se você praticar crimes, porque você tem uma resposta mais imediata. Então, talvez aquela pessoa que tem uma família estruturada, que vê o pai trabalhando ali, vê, para que eu vou trabalhar, para que eu vou estudar, sendo que eu posso praticar um crime aqui e conseguir um retorno melhor. Então, a pessoa pode muito bem fazer isso só para um ganho pessoal. Isso não quer dizer que ela é psicopata, mas, sei lá, uma pessoa oportunista. E é um fato muito interessante porque você se põe a questionar se esses fatores não estivessem presentes, todos esses que eu citei pra vocês, na vida dessas pessoas, essas pessoas teriam se tornado criminosas? Mais diferente do criminoso comum, existe os psicopatas, que é o que a gente está falando aqui nesse livro, que não é porque eles passaram por situações adversas na vida que vai fazer com que ele se torne criminoso. Claro que pode ser um ponto de gatilho se um psicopata teve muita violência na infância, então na vida adulta ele vai praticar, mas isso não é necessariamente, ele não precisa ter sofrido diversas situações para ele fazer o que faz. Não é uma regra. Não é uma regra. Em uma entrevista é perguntado a uma pessoa por que ela cometeu aquele determinado crime e ela simplesmente responde: você quer a verdade? Por diversão. Então, enfim, não existe um motivo, é porque eu sofri na infância, é porque eu sou viciado, é porque eu preciso sustentar minha família, esse foi o jeito mais fácil. Não tem um motivo, é só porque eu quis. Os psicopatas também, eles não
têm lealdade com nenhum grupo, não são aquelas pessoas que têm, por exemplo, gangues que, apesar de cometerem crimes, seguem essas regras determinadas moralmente por aquela sociedade específica. Eles não são fiéis e eles não são confiáveis. Eles podem estar, sim, inseridos em uma gangue porque aquela gangue está provocando algum benefício para eles, mas se em algum dado momento, em algum lapso na vida deles, eles notarem que eles não querem mais fazer aquilo, eles simplesmente vão deixar. Não são pessoas que dá pra você sempre prever o comportamento delas, que elas vão ser fiéis ou não. E tendo em consideração tudo que eu já trouxe nos vídeos anteriores pra vocês, como diversas vezes eu falo que nem todo criminoso é psicopata e nem todo psicopata é criminoso, mas quando você se põe a questionar de uma pessoa que não tem a mínima de consciência, que sempre vai querer fazer alguma coisa para o seu interesse próprio, para o seu prazer próprio, é difícil você não se questionar se aquela pessoa nunca vai cometer um ato criminoso na vida. Então é por isso que os psicopatas estão sim com muito mais tendência para serem criminosos, para cometer crimes. E nas populações prisionais, as pessoas que são diagnosticadas como psicopatas são as que mais possuem crimes em sua cartela, são as que mais têm crime, inclusive com violência. Mas o Pedrinho Matador, que matou 20 pessoas, ele pode ser um psicopata e também não pode ser, né? Exatamente. Eu não sei se tem algum diagnóstico pra ele, se ele é um psicopata ou não, mas realmente pode ser uma pessoa que mata ali muita gente, mas que não é psicopata, pode ser um psicótico, enfim, precisa realmente ter uma avaliação. Mas é difícil acreditar que ele não seja, né? É pela quantidade de vítimas. Porque pelo que eu já vi, eu não pesquisei a fundo sobre ele, mas ele não parece alguém psicótico. E ele parece, os crimes deles têm sempre uma justificativa, não sei, meio banal. E lá ele fez aquilo. Mas não é um dos sintomas do psicopata das justificativas banais? Exatamente, então é por isso que ele parece ser um. Em um estudo publicado, em média de 20% da população prisional nos Estados Unidos são psicopatas. E 50% dos crimes graves cometidos são cometidos por psicopatas. Então você vê como apenas, entre aspas, né, não apenas, são muitas pessoas, mas 20% e 50% são os crimes graves, como os psicopatas realmente têm essa tendência de cometer crimes maiores e mais violentos. É como se o tubarão branco fosse uma máquina natural de matar e o psicopata fosse uma máquina natural de cometer crimes. Tem até o caso que vai citar, que é de um homicida por nome de Gary Gilmore, que ele tinha uma namorada, ele brigou com a namorada dele, então ele vai sair de carro, mas com outra mulher, e de repente ele tá andando de carro, ele para e ele sai, ele começa a andar e ele vê a primeira pessoa que tá na frente dele, ele dá um tiro. No outro dia, ele faz a mesma coisa e dá um tiro em outra pessoa. Quando foi questionado por que ele fez isso, ele apenas disse que aquelas pessoas estavam no lugar errado e na hora errada, logo quando ele queria apagar alguém. Outra pesquisa também feita pelo FBI revelou que 44% das pessoas que matam agentes aplicadores da lei são psicopatas. E tudo isso que eu tô falando pra vocês reflete-se muito naquela questão que eu já citei de impulsividade, de realmente viver o momento e de querer aproveitar aquela situação. Tem um caso que um estuprador vai explicar o porquê que ele fez aquilo. Ele diz que simplesmente ele viu um se serviu. E como psicopatas têm essa tendência de fazer mais violência, de praticar mais crimes, normalmente pode estar associados ali a situações horríveis. O que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, tem policiais que passam por situações traumáticas, como troca de tiro, e após esse evento, eles possuem o transtorno de estresse pós-traumático, eles precisam fazer tratamento para se recuperar, ou como até soldados também que vão para a guerra, que enfrentam também esse transtorno, precisam fazer tratamento para se recuperar por realmente viverem uma situação ali. E é uma situação muito violenta, muito intensa. E quando psicopatas vivem situações como essa, eles não precisam de tratamento psicológico para se recuperar daquilo, porque simplesmente não há o que se recuperar, é um tratamento em vão. É como se basicamente praticar crimes hediondos, cometer violência fosse algo tão comum quanto cortar uma laranja. Tem casos também de pessoas que cometem crimes que não têm uma ficha criminal, que aparentemente não tem diagnóstico de psicopatia, mas elas estão em um momento muito intenso da vida, com muitas emoções ali à flor da pele, e elas acabam cometendo um crime. Como, por exemplo, vai
estar de um homem que, em um momento em que ele estava em uma briga judicial pela guarda dos filhos, ele esfaqueia a esposa e a advogada dela. E aquela justificativa para aquilo foi que realmente ele estava no calor do momento, com emoções muito à flor da pele. E ele acabou sendo inocentado, ele não pagou pena por aquilo ou nada do tipo. E até também falaram que se ele tivesse sido preso, ele teria sido liberto logo na sequência, já que era um homem que aparentemente não apresentava risco para a sociedade, apenas teve uma explosão de raiva. Agora, quando você vai comparar as situações com psicopatas, não tem esses momentos de emoções intensas. Não são devido a algum problema que eles estão passando intenso, que eles estão sentindo emoções, então eles fazem aquilo. Eles fazem simplesmente porque querem. Inclusive, 2/3 das vítimas de pessoas que não são psicopatas são normalmente familiares e pessoas que elas conhecem. E 2/3 das vítimas de psicopatas são pessoas desconhecidas. Então a violência deles são extremamente fria e insensível. Não tem motivo aparente ou porque você vai cometer algo contra alguém que você não conhece, sendo que aquela pessoa não fez nada pra você. Não que seja justificável alguém esfaquear a esposa por uma briga pela guarda dos filhos também. Outra coisa também que vai trazer é se a violência sexual, os estupradores são psicopatas, e acredita-se que pelo menos metade deles são. Pode ter outras pessoas que apresentam outros tipos de transtornos psicológicos e fazem essas ações, mas só que pelo menos metade são psicopatas. Isso justamente pelo motivo que eu citei para vocês anteriormente em outro vídeo, que é como se todas as pessoas fossem peças no tabuleiro do psicopata, que ele vai mover, ele vai fazer o que quiser ao seu bel prazer. E como eles têm também a sexualidade muito aguçada, esses impulsos sexuais muito aguçados, eles podem abusar sexualmente facilmente de outras pessoas, simplesmente porque ele quer, porque ele vê as pessoas como um objeto de prazer. Outra coisa também a ser questionado é o psicopata como um agressor de esposa, que é algo que a gente vê muito ocorrendo também, e se perguntar se realmente esses agressores são psicopatas ou não. Em um estudo feito pelo próprio Robert Hire, na época em que ele estava pesquisando entre todos os detentos para trazer esse livro também, pessoas com histórico de violência contra a mulher foram voluntariamente fazer parte dessa pesquisa, e deu-se o resultado que 25% dessas pessoas eram psicopatas. E isso, gente, é um número muito grande, e foram só as pessoas que foram de forma voluntária. Imagina se todos tivessem ido. E você para pensar em outro problema que surge, porque assim, quando normalmente um homem ou até uma mulher pratica violência contra uma pessoa repetidas vezes, aquela pessoa sempre vai voltar dizendo: eu mudei, eu vou fazer algum tratamento para melhorar, e aquela pessoa nunca melhora, porque ela é um psicopata, não melhora, e ela vai repetir aquilo de novo e de novo e de novo, e vai fazer com que a vítima nunca saia desse ciclo de violência. O psiquiatra forense James Grigson, ele costuma sempre testemunhar que psicopatas assassinos, se eles forem presos e saírem da prisão, eles matarão de novo. E no caso, igual no Brasil, por exemplo, que não pode ter prisão perpétua porque é inconstitucional? É realmente uma questão, se você ler esse... Não dá eu ler mesmo? Não, calma aí. Vai ler que você Deixa eu aprende. falar! Melhor resposta. Realmente é uma questão muito importante a ser debatida, porque quando você se vê naquela questão que um psicopata, ele é psicopata e ele não vai mudar, e ele vai repetir os seus comportamentos, mesmo se ele for pego pela justiça, e se ele sair de novo, ele vai cometer aquilo, a gente começa a se questionar sobre essa questão de prisão perpétua e sobre a necessidade também de especialização de pessoas, e de que o processo criminal inclua isso como um padrão de diagnosticar psicopatas e não psicopatas. O diagnóstico de psicopatas não é apenas por curiosidade. Será que aquela pessoa é um psicopata ou não? As pessoas falam com tanta futilidade dos psicopatas, mas é algo realmente tão importante você saber sobre isso. Porque se uma pessoa é diagnosticada com a psicopatia, ela vai cometer crimes de novo, ela não pode sair do sistema prisional, porque ela é um risco à sociedade, mesmo que ela tenha um comportamento exemplar na prisão, porque ela sabe muito bem como controlar o seu comportamento para que ela dê aquilo que os outros queiram ver, para que ela receba algo em troca disso, que seria como, por exemplo, a liberdade. Então, vocês questionar, no Brasil, só pode ser com até 30 anos, uma pessoa que é presa com 20 anos, ela sai com 50 anos de idade, é uma pessoa super nova ainda, e que pode
pode cometer outros crimes. E dificilmente no Brasil, dificilmente alguma pessoa cumpre os 30 anos de prisão. Então é algo que você se põe a questionar o quanto de vítimas teriam sido poupadas se criminosos como esses tivessem sido diagnosticados e tivessem tomado realmente a decisão de não libertá-los. Se você pesquisa sobre casos criminais, você vai ver que muitas vítimas foram vítimas de pessoas que cometeram crimes, foram presas por um período de tempo, saíram e praticaram crime de novo. Então é uma questão que não adianta, mesmo que tenham todo um tratamento psicológico, mesmo que tenha uma medida correcional ali, a pessoa em frente à prisão, se ela sair, ela vai cometer de novo. E é um problema muito grave. Se você não vê muito na prisão esse tipo de tratamento psicológico para identificar esse tipo de pessoa. E realmente é um problema muito grande que eu espero muito que um dia seja resolvido. E justamente no livro vai trazer a preocupação de liberdade condicional para esse tipo de pessoa. Liberdade condicional para pessoas que cometem assassinatos, para pessoas que cometem abusos sexuais e essas pessoas serem potencialmente capazes de fazer outras vítimas. Dando continuidade ao capítulo desse livro, vai se questionar se o psicopata, depois que ele cresce, chega ali a uma certa idade, ele para de fazer aquilo. O que se vê é que, em média, por volta dos 40 anos de idade, os psicopatas eles costumam reduzir os seus comportamentos antissociais, os seus comportamentos criminosos. É como se eles se apagassem ou se amadurecessem ou se tivessem apenas cansados de participar de todo esse processo de serem pegos pela justiça e terem que ficar presos e não quererem mais aquilo. E, enfim, é como se aos 40 anos, realmente naquela meia-idade, a pessoa se acalmasse. Mas isso não quer dizer que a pessoa psicopata, quando chegar a 40 anos de idade, ela vai parar de cometer crimes. Ela pode cometer crimes ainda e pode até cometer crimes que não seja crime aos olhos da lei em si, mas que sejam crimes morais. Elas podem continuar fazendo coisas muito erradas, mas que apenas elas conseguiram de uma forma a escapar da justiça, porque aprenderam melhor como lidar com todas essas situações. Como também, mesmo chegando até o fim da sua vida, os psicopatas continuam a matar e a roubar e a praticar crimes, a cometer abusos sexuais. Não é uma regra, é apenas em média acontece isso. Tem até um caso que vai citar de uma mulher que ela cometia crimes e quando ela é solta da prisão, ela já tem uma meia-idade e a princípio aparenta que essa mulher mudou de vida. Ela, inclusive, ela faz projetos sociais, ela se forma em psicologia, ela tem uma vida inteira reconstruída. Mas quando você vai investigar a fundo a vida dessa mulher, você vai perceber que na verdade ela tem diversos problemas com os empregos em que ela está, inclusive também por mau uso do financeiro da empresa. Ela tem diversos problemas com pessoas próximas a elas, por ela se aproveitar dessas pessoas e fazer até maldade com essas pessoas. Algumas pessoas a veem como realmente ter mudado e outras pessoas veem que ela não mudou, continua sendo uma manipuladora egocêntrica e que faz tudo aquilo que quer apenas por interesse em si próprio. Então é isso, gente. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre isso também. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o capítulo 7, que fala sobre os psicopatas de colarinho branco. Então não perca também o vídeo da próxima semana. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.